Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Que é a irmã Tayla. Vamos meditar, amados, na palavra de hoje? Hoje nós vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 1 e 2. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Amém? Amados, hoje eu estava um pouco sem direção sobre o que nós íamos estudar hoje, né? Eu abri a Bíblia e não via nada. Mas, de repente, começou a chegar umas mensagens no meu celular, porque eu uso o celular também para o trabalho, né? E teve um problema ali no meu trabalho, no grupo de WhatsApp referente ao meu trabalho, e começaram a ter uma discussão ali, né? Um falando, você não devia ter feito assim, você devia ter feito assado, e não sei o quê, e os ânimos começaram a se elevar. Aí, na hora, irmãos, na hora, me veio à mente essa palavra do Senhor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Agora eu quero te perguntar, como está o seu emocional hoje? Você está calmo? Ai, Matéria, eu estou calmo, mas quando as pessoas me deixam nervoso, aí é outros 500. Eu sei, amados. Por isso que essa palavra de hoje tem a ver com o autocontrole. Tem a ver com autocontrole. Nós temos que controlar o nosso emocional e controlar a nossa língua. Sim, porque, amados, quando a gente está emocionalmente instável, a gente acaba soltando tudo o que está lá dentro, né? A gente briga com quem não tem que brigar. A gente pega no pé de quem não tem nada a ver com isso, com os nossos problemas. Amados, problemas todos nós temos e nunca vamos deixar de ter. Jesus nos ensinou o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos aflições, tribulações, tentações, provações, e temos muitos problemas que chegam até a nós. Então, amados, muitas vezes nós já saímos do nosso lar, da nossa casa, preocupados com algo. E deparamos com um acontecimento no meio do dia que não é nem um bicho de 7 cabeças. Mas por nós já estarmos emocionalmente abalados, atarefados, chateados com algo, aquele pequeno problema acaba sendo a gota d'água que faltava para transbordar o copo, para virar uma tempestade, não é mesmo? Então, quando o pensador Salomão, né, não temos certeza se foi Salomão, mas a maioria dos provérbios aqui, que nós temos conhecimento, são de Salomão. Disse assim, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aí, amados, realmente, ele quis dizer isso, porque se acontece um problema comigo, com alguém, e eu falo brandamente com essa pessoa, amigo, ei, o que aconteceu? Por que você agiu dessa maneira? Agora, se eu já chegar gritando, falando alto, xingando, essa pessoa com certeza vai querer me rebater com a mesma moeda e às vezes até em dobro, não é? Como a gente costumava falar, você vem com um A e eu vou com o abecedário inteiro, não é? Então, amados, a gente tem que controlar, sim, o nosso emocional para que a gente não venha descontar através da nossa língua. Porque, amados, quantos escândalos, quantos problemas poderiam ter sido evitados, amados,
se pessoas controlassem o emocional delas, o psicológico, e, consequentemente, controlasse a língua. Às vezes, como diz aqui, a resposta branda desvia o furor, muitas vezes não precisa nem de resposta. Às vezes, o silêncio, amados, é a melhor resposta. Evita de falar quando não é necessário falar. Ou, se você pretende falar, medita bem, respira bem fundo, conte até 10. Procure falar com a pessoa ou com aquele grupo de pessoas da maneira que você gostaria que falassem com você. Porque errar é humano, não é mesmo? Errar é humano. Todos nós falhamos em alguma parte, em alguma coisa, mas não é por isso que as pessoas têm o direito de nos humilhar, de gritar conosco. Por isso que aqui o provérbio diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, essa sim suscita a ira, não é? Quer começar uma discussão? Fala uma palavra dura para uma pessoa e aquela pessoa vai falar, ué, por que você está falando assim comigo? Eu te dei liberdade? Peraí, quem você pensa que é? E aí ele começa a discussão, amados. E aí muitas vezes você pode até se desculpar. Ah, me perdoe, eu não tive a intenção. Olha, me perdoe porque eu estou com muitos problemas em casa, no trabalho, etc., na família. E eu acabei respondendo ou falando com você de maneira grossa e estúpida. Me perdoe. Você fez sabiamente. Se você reconheceu que você errou, que você não devia falar com aquele jeito duro, peça perdão. Mas muitas vezes, amado, o jeito que você falou, a palavra que você usou, você já, como é que eu posso dizer? Já estragou a situação. Aí às vezes você pedir perdão já não adianta mais. Porque se você é novo no lugar, a pessoa já vai te julgar por aquela maneira que você falou. Porque realmente, mesmo sem nós queremos, a primeira impressão é a que fica. Muitas vezes você perde uma grande oportunidade pela maneira que você falou, ou o que você falou, seja numa entrevista de emprego, uma oportunidade da sua vida, ali no seu trabalho, ou até mesmo com alguém que você ama, um irmão da igreja. De repente alguém vem te pedir conselho, ou um novo convertido, ele vê você falando daquela maneira dura, gritando, ele vai falar, misericórdia, como é aquela irmã, como é aquele irmão, e a pessoa se escandaliza. Então, amados, analisando só este primeiro versículo, você está vendo como uma palavra, ou, como posso dizer, a maneira que você fala, uma palavra, pode mudar toda uma situação? Amados, palavras mal interpretadas geram até guerras, brigas de estado, casamentos são desfeitos, amizades são desfeitas, né? Guerras são decretadas de um país contra um outro, um acordo comercial pode ser cancelado por causa de palavras, comentários inoportunos, comentários ofensivos. E então, amados, pode ser tarde demais, não é? Aí a pessoa perde a confiança, a pessoa não acredita mais em você, não acredita mais naquela situação, naquela oportunidade que poderia vir dali por causa de uma palavra. Por isso que lá em Tiago, amados, já fala para nós dominar a nossa própria língua, não é? Baseado nisso aqui, ó, que está em Provérbios. Uma pequena língua incendeia todo um bosque. Uma língua de fogo incendeia todo um bosque. Faz pegar fogo na floresta inteira, amado. Apenas uma centelha. Como eu disse, aquela palavrinha pode ter sido a carga, a gota d'água que estava faltando. Por isso, amados, que nós vamos para o versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria. Então, irmã Tela, como que eu faço para não acontecer esses problemas? Peça a Deus sabedoria e controle emocional. Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá controle emocional. Me ensina, Senhor, pode orar dessa maneira, Deus entende. Olha Salomão, ele pediu a sabedoria a Deus. Ele podia ter pedido riqueza,
fama, o melhor exército da terra. Poderia ter pedido o maior arsenal bélico, ou seja, ter as melhores armas para poder lutar contra os exércitos inimigos e conquistar vários reinos. Mas sabe como que Salomão conquistou muitos reinos? Apenas com sua sabedoria. O reinado de Salomão, amados, foi um reinado de paz. Oh, glória a Deus, aleluia. Enquanto do seu pai Davi houve muitas guerras, o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Sabe por quê? Porque ele pediu a Deus sabedoria para agir. E, consequentemente, sabedoria para falar. Quem não lembra da história de Salomão, de quando duas mães vieram até ele e falaram assim: Rei Salomão, esta mulher está dizendo que este filho morto é meu. Mas eu sei que este filho morto não é meu, é dela. Porque eu falei para ela que era perigoso ela dormir muito perto do bebê, ela tem um sono muito pesado, ela podia dormir, deitar em cima do bebê e sufocar o bebê. E o bebê dela morreu. Mas ela trocou o bebê e agora está falando que o bebê morto é meu, mas o vivo que é meu, Salomão. Ô rei Salomão, julga a nossa causa. E aí, amados irmãos, o que você faria? Se fosse nos dias de hoje, era muito simples. Salomão ia pedir um exame de DNA, ia pedir para um perito aí em genética analisar as duas crianças, né, olhar a semelhança das duas crianças com as duas mulheres, ou um exame de DNA, como eu falei, era bem fácil. Mas, amados, procurar um sinal, alguma marca de nascença que o bebê tivesse igual ao da mãe. Mas naquele tempo não existia nada disso. E Salomão estava colocando a vida de uma criança em risco. Porque pensa bem, se realmente aquela mãe que dormiu e matou o seu bebê ficasse com aquele outro bebê que estava vivo e que não era dela, poderia acontecer a mesma coisa, ela poderia matar esse outro bebê. Porque mostrou o quê? Que ela era uma mãe relapsa, uma mãe negligente, que não tinha cuidado do seu bebê, não é? E poderia uma criança ir crescer sem a sua mãe. Deixar uma mãe órfã, não é? Aquela mãe que tinha o seu filho, poderia lá, né, ficar órfã de filho. Não ter mais o seu filho com ela. Então, sabiamente, Salomão pediu sabedoria a Deus. E disse uma palavra muito dura, que espantou a todos. Falou, então vamos fazer o seguinte. Cortem a criança ao meio. Pega essa espada aí, corte ao meio, dá metade para cada mãe, pronto. Nem para A, nem para B. Mas Salomão queria cortar a criança ao meio? Não, claro que não. Salomão era um rei sanguinário? Não. Mas o que Salomão queria despertar com essa situação? Olha só a sabedoria que Deus deu para Salomão. Exatamente o que aconteceu. A verdadeira mãe, a mãe que realmente amava o seu filho, que não era negligente, que faria tudo pelo seu filho, até perder uma noite de sono para não deitar em cima do bebê, né? Porque eu acredito que ali naquela situação daquelas duas mulheres não existia um lugarzinho separado para o bebê, um berço, um cestinho. Então aquela mãe nem dormia direito, para não cair em cima do seu bebê e não sufocá-lo. Então, aquela verdadeira mãe, ela ia se manifestar e falar, oh meu Senhor, não mate a criança. Pode entregar o bebê para aquela outra mãe, contanto que a criança viva. Está vendo? E foi isso que realmente aconteceu. A verdadeira mãe se manifestou e falou assim, não, rei Salomão, não faças tal, não mate a criança. Olha, eu desisto da minha petição, eu abro mão da criança. Entregue o bebê para ela, mas tão somente não mate a criança. E toda a situação, amados, foi resolvida sem nenhum teste de DNA, sem nenhum teste genético, sem nenhuma análise da semelhança entre o bebê e a mãe. Somente com essa palavra, Salomão entendeu quem era a verdadeira mãe. Tá vendo? O momento certo, as palavras certas podem salvar uma vida. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos pedir sabedoria a Deus, mas principalmente sabedoria no falar, né?
No agir também, mas no falar também. Sabe por quê, amados? Porque, como disse aqui, uma palavra errada pode tirar uma vida. E aí pode destruir uma situação, uma vida para sempre. E não tem mais retorno. E não tem mais conserto. E a parte B do versículo 2 diz: mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Eu fui pesquisar no dicionário, estultícia quer dizer estupidez. Palavras estúpidas que não têm sentido, não tem nada a ver, não tem necessidade de falar, não trazem nada de edificação. Pelo contrário, apenas destrói, apenas atrapalha. Amém, amados? Então vamos tentar, vamos pedir a Deus sabedoria, entendimento, controle emocional, controle da nossa língua. Pedir ao Senhor que nos faça dar respostas brandas, calmas, falar pensadamente, pedir direção ao Espírito Santo de Deus, porque nós temos que saber o que falar e como falar. Porque, como foi dito aqui, né, uma palavra dura pode suscitar ira, mas a resposta branda, ela desvia o furor, ela acalma o gigante, ela acalma ali a tempestade. Amém, amados? Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Todos os irmãos e irmãs, peço perdão aí pela demora em mandar o devocional hoje. Mas agora eu falo para você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo sabe, onisciente, onipresente e onipotente, que quer dizer tudo sabe, tudo pode. Não é, amados? E Ele tudo sabe, tudo pode, tudo faz. Está presente em todos os lugares. Ele está te chamando agora. Filho, quer ter sabedoria também? Quer saber como agir nos momentos certos, na hora certa? Quer ter a sua vida guiada pelas mãos do Senhor? O Salmo 37, versículo 5, se não me engano, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia no Senhor, entrega teu caminho a ele, entrega a tua vida a ele. Ele vai te dar direção, ele vai te nortear, ele vai te conduzir. E o que você não puder fazer, ele vai fazer por você. Aceite ao Senhor Jesus, amém? Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. E não se esqueça de passar lá no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Se você gostou dessa palavra, se ela edificou a sua vida, para que as boas novas de salvação cheguem a cada vez mais pessoas. Amém? Agora sim, fiquem na paz do Senhor Jesus.